E no Cai na Prova de hoje, galera, a lei da ação das massas. Muito bem, galerinha, aula de hoje então, lei da ação das massas, atendendo ao pedido de vocês aí, tá bom? O que diz essa lei? Essa lei fala sobre a relação que a velocidade tem com a concentração dos reagentes de uma reação química. Essa concentração obrigatoriamente dada em mol por litro, certo? Então, essa lei, né, que é conhecida como lei de Gutenberg-Waage, diz que a velocidade da reação é proporcional ao produto das concentrações em mols por litro dos reagentes. Produto aqui, galera, não quer dizer produto de reação, é produto da matemática, multiplicação, tá? Então seria a multiplicação das concentrações em mol por litro dos reagentes, elevado a uns expoentes. Essa é a chamada lei de Gutenberg-Waage. Por exemplo, para uma reação como essa daqui, eu teria a expressão da lei como sendo isso aqui, ó, que a velocidade dessa reação seria uma constante vezes a concentração dos reagentes, no caso aqui, A e B, elevados a expoentes. Quem são esses expoentes? Esses expoentes eu vou chamar de x e y, que são as ordens desses reagentes, tá? Então, o x e o y, eles deverão ser determinados, tá? Opa, peraí que eu errei aqui, gente. Determinados, tá? Então, esse x e esse y vão ser determinados e a gente vai ter três possibilidades para determinar esses caras aqui. X e y são chamados de ordens, tá? São as ordens dos reagentes. A ordem da reação seria a soma desses caras aqui. Então, você tem que ficar esperto do que ele está falando. Qual a ordem do reagente A? Seria o valor de x. Qual a ordem do reagente B? Seria o valor do y. Qual a ordem da reação? Seria o x mais o y. Tá, mas como é que a gente acha esse x e esse y? Você vai fazer o seguinte. Nós vamos ter três casos, como eu já comentei com você. Para reações que são chamadas de reações elementares. O que é uma reação elementar, professor? Reação elementar é aquela que ocorre em única etapa, certo? É a reação que ocorre em única etapa. Então, ela começa nos seus reagentes de interesse e já termina no seu produto de interesse. Claro que aqui eu estou jogando uma reação que é exemplo, tá, galera? Esse A, esse B, esse C vão ser moléculas de verdade quando você estiver tratando de uma reação. Mas mesmo que ele te dê assim, genericamente, como é que você faria? Se a reação for elementar, o x e o y vão ser os expoentes, vão ser os coeficientes da equação balanceada. Então, por exemplo, se ele pedir para você qual a expressão da velocidade para a reação tal, então vai ser que a velocidade é uma constante de velocidade que vai depender de cada reação, depende de um monte de coisa isso aqui, tá? Então, a velocidade seria uma constante vezes a concentração dos seus reagentes, A elevado ao seu coeficiente, que é 2, vezes a concentração do B elevado ao seu coeficiente, que é 3, certo? Então, se for perguntado para você qual a ordem dessa reação em relação ao reagente A, você diria que é de ordem 2 ou segunda ordem. Qual a ordem da reação em relação ao reagente B? Você diria que ele é de ordem 3 ou terceira ordem. E se ele perguntar para você qual é a ordem da reação, sem especificar se é do A, se é do B, aí vai ser a soma. Então, ele seria de ordem 5 ou quinta ordem, tá? Lembrando que isso aqui são só exemplos, tá, galera? É uma reação genérica. Então, toda vez que ele falar para você que a reação é elementar ou que ela ocorre em uma etapa só, você pode pegar os coeficientes da equação como sendo os expoentes que você vai usar aqui, ok? Tá bom, Marx, mas e se não for elementar? Se ela for uma reação não elementar? Se ela for uma reação não elementar, ela vai ser uma reação que ocorre em duas ou mais etapas. E se ela ocorrer em duas ou mais etapas,
como é que eu vou saber como é que eu vou fazer, né, a expressão da velocidade? Bom, a velocidade ela vai ser sempre uma constante vezes a concentração dos reagentes elevado aos expoentes. Só que presta atenção, você tem duas possibilidades aqui, você tem duas etapas. Uma primeira etapa em que os reagentes são o A e o B, e uma segunda etapa em que o reagente é o C e o B. Como é que eu vou saber qual das duas que eu uso? Então pensa o seguinte, pensa que você está na sua escola e que você está na sala de aula e só a sua sala de aula está aí. Você vai embora da escola. Mas vamos pensar, você vai chegar lá no portão, vamos supor que passa 10 pessoas a cada minuto lá naquele portão para ir embora. Então você poderia dizer que a velocidade de saída dos alunos da sua escola são 10 alunos por segundo. Passa 10 alunos lá no portãozão a cada segundo. Só que pensa antes. Antes de você chegar no portão, você precisa passar pela porta da sua sala, onde vai passar quantas pessoas aí? 2, com muito custo, certo? Então, a porta da sua sala libera 2 pessoas por segundo. No portão, passa 10 por segundo. Quem vai dominar a velocidade de saída? Pensa um pouquinho. Sua sala, correto? É a parte mais difícil. Sua sala libera 2 alunos por segundo. Não adianta nada o portãozão passar 10 por segundo se a sua sala só libera 2 por segundo. Então, a parte mais difícil é a parte que comanda a velocidade. Mesma coisa na reação química. A parte mais difícil é aquela que vai comandar o processo. Então, a etapa lenta é quem comanda o nosso processo. Então, você vai se preocupar exclusivamente com ela. Então, você diria que a velocidade é uma constante vezes a concentração dos reagentes da etapa lenta, C elevado ao quadrado, vezes a concentração de B elevado à primeira potência. Tá? Não precisa pôr 1 se você não quiser. Ok? Qual seria a ordem em relação a C? Ordem 2 ou segunda ordem? Qual a ordem em relação a B? Ordem 1 ou primeira ordem? Qual a ordem da reação? Terceira ordem. Beleza? Veja que se você fizesse pela etapa global não ia dar certo, né? Porque os reagentes você ia colocar como sendo o A e o B e os coeficientes esse aqui, ó. Então não pode. Se ela for não elementar, você vai trabalhar com a etapa lenta. Beleza? Essa é a segunda forma de se obter a expressão da velocidade, quando a reação é não elementar. Agora pensa comigo uma terceira coisa aqui. Tem casos em que não dá para fazer a não ser que seja por dados experimentais, tá bom? Então, num caso que ele te der umas tabelas como essa daqui, ó, mostrando lá que ele fez tantos experimentos, variando as concentrações de um reagente e do outro reagente e vendo o que aconteceu com a velocidade, nesse caso, como é que você vai trabalhar? Então, você vai ter que achar quem é o x, que é o expoente do A, e o y, que é o expoente do B. Ah, professor, se você quiser chamar de Azinho e Bzinho, chama do que você quiser, tá? É só importante você lembrar que você vai ter que achar qual o expoente do A, qual o expoente do B. Como é que a gente vai fazer isso? Ó, para a gente encontrar o valor do x, você vai ter que fazer o seguinte. Você vai ter que ver 2 experimentos onde a concentração do A seja variável, então onde varia a concentração do A, e a concentração do B esteja fixa, certo? Você vai fixar uma delas e variar a outra. Como a gente está procurando o x, que é o expoente do A, então eu tenho que variar o A. Então, dá uma olhadinha aqui comigo. Vamos procurar 2 experimentos. Ó, a gente tem 3 aqui. Vamos procurar 2 em que eu tenha o A variando e o B fixo. Veja aqui, do 1 para o 2, ó, variou o A? Não variou, né? Então, não serve para nós. Vamos ver aqui do 2 para o 3. Variou o A? Variou, legal. E o B? Não, o B está fixo. Opa, é o que eu preciso, ó. O A variando e o B fixo. Então, veja o que ele fez daqui para cá. Ó. Foi de 0,1 para 0,2. Eu posso dizer que ele dobrou a concentração, certo? Quando ele fez isso aqui, o que aconteceu lá com a velocidade? Ó? De 8 foi para 16. Então, ela dobrou também, certo? Como é que eu vou achar o x com base nisso que eu obtive aqui? Então, você vai pensar assim agora. Ó. Vai pensar aqui comigo. Ó. Quando você variou dobrando isso aqui, a velocidade dobrou também. Então, você pensa assim, ó, 2 elevado ao x que você está procurando, deu quanto na velocidade? Deu 2. Então, olha lá, 2 elevado a x é igual a 2. Então, dá para você matar aqui que o x vale quanto?
x vale 1, certo? 2 elevado a 1 igual a 2. Beleza? Entendeu o que eu fiz? Ó, peguei o que mudou aqui, elevado ao x que eu estou procurando, deu como resposta o que aconteceu na velocidade. Vamos tentar de novo? Olha só. Vamos fazer isso aqui para o y. Ó, vamos fazer lá para o y agora. Ó. Então, o y é o expoente do b. Então, eu preciso que o b esteja variando. Tá? Então, a concentração de b varia e o outro não pode variar. A concentração de A precisa estar fixa. Certinho? Então, vamos ver onde que isso acontece. Olha só. Veja lá. Para o B. Então, o B tem que variar. Vamos olhar aqui. Ó. Daqui, 0,1 para 0,2 variou o B, certo? E o A está fixo. Opa, legal. Então, é isso que eu preciso. Ó. Variou o B e o A está fixo. O que ele fez aqui com a concentração? Ó, multiplicou por 2. Quando ele multiplicou por 2 aqui, o que aconteceu com a velocidade na mesma mudança? Ó, do experimento 1 para o 2, do experimento 1 para o 2. Então, daqui para cá dobrou. O que aconteceu com a velocidade? De 2 foi para 8, quer dizer, multiplicou por 4, certo? Como é que você acha o y agora? Você vai pensar assim, ó. 2 elevado a y, 2 elevado a y, certo? Ó, o 2 elevado a esse y tem que dar o que mudou na velocidade, que foi 4, ok? Então, ó, 2 elevado a y tem que dar o que mudou na velocidade, que foi 4. Então, 2 elevado a quanto vai dar 4? 2 elevado ao quadrado, correto? Então, você matou aqui, ó, que o y é 2. Beleza? Dessa forma, você chega que a expressão da velocidade nesse caso seria v igual a uma constante, concentração do A elevado ao expoente dele, que se determinou lá que é 1, vezes a concentração do B elevado ao expoente dele, que você determinou que é 2. Essa é a lei de Gutenberg-Waage, a expressão da velocidade para esse caso aqui, em que foi feita uma determinação experimental. Belezeira? Deu para entender? Então, essa é a terceira forma. Para reação elementar, pega os coeficientes e usa como expoente. Para não elementar, você vai pegar os coeficientes da etapa lenta. E para casos experimentais em que ele te dá uma tabela como essa, você vai usar essa ideia que eu acabei de explicar. Beleza? Para a gente ver se você pegou mesmo, vamos embora fazer um exercício, beleza? Muito bem, galera. Então vamos para esse exercício do Instituto Militar de Engenharia. Olha só. A reação em fase gasosa A mais B dando C mais D foi estudada em diferentes condições, tendo sido obtidos os seguintes resultados experimentais. Olha, fez 5 experimentos, mudanças na concentração de A, mudanças no B e o que aconteceu com a velocidade. A partir dos dados acima, determine a constante de velocidade. Opa, o que ele está querendo aqui, Marx? Ele quer o K, certo? Ele quer saber o valor de K lá na expressão da velocidade. Mas como é que eu vou fazer isso? Primeiro, você precisa determinar a expressão da velocidade. Você está vendo que é um caso de determinação experimental? Ó. Ele te deu a variação dos valores de experimentos. Então, você vai usar a ideia que eu acabei de te explicar. Você vai ter que encontrar a expressão da velocidade. Então, você vai ter que pensar lá que V é igual a uma constante vezes a concentração dos seus reagentes, que são o A e o B, certo? O A e o B, só que a gente vai ter que descobrir quanto é o expoente do A, quanto é o expoente do B. Como é que a gente faz isso? Acabei de explicar para você. Para você achar o valor do A, que eu vou chamar aqui de x, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar 2 experimentos em que eu tenha o A variando e que o B esteja fixo. Veja aqui, ó, do 1 para o 2, variou o A? Não, então não serve para mim. Vamos ver do 2 para o 3, variou o A? Não, então também não serve. Vamos ver aqui do 3 para o 4, variou o A? Variou, opa, legal. E o B? Também, então não me serve. Vamos ver aqui, do 2 para o 3, variou? Variou. E aqui? Ficou fixo. Ah, legal. Posso até pensar por isso aqui, tá? Mas nesse caso, se eu pensar de 2 para 3, não aumentou 1,5? Vai ficar 1,5 elevado a x igual a alguma coisa. Pode ficar ruim de você pensar nisso. Então procure quando ele dobra, quando ele quadruplica, que fica mais fácil para você. Por exemplo, veja aqui do experimento 1 para o experimento 4 que ele está dobrando o A, não está? Ó,
E o B do 1 para o 4? Está fixo. Tá vendo? Então isso aqui interessa para você, ó. É mais fácil você pegar quando dobra, quando quadruplica, fica mais fácil para você, tá? Então, ó, aqui eu dobrei o A, do 1 para o 4 não aconteceu nada com o B, e o que aconteceu com a velocidade do 1 para o 4? Ué, não mudou, Marcos. Exato, não mudou. Então eu posso dizer que é vezes 1, concorda comigo? Se não mudou, eu posso falar que é vezes 1, tá? Então como é que eu acho agora esse x? Você vai usar a técnicazinha que eu te passei lá para a gente achar o x, ó. Então, o que você fez aqui no x? Você dobrou, certo? Então, você dobrou elevado a x e deu quanto na velocidade? Deu 1. Ixi, quanto que é o x, então? 2 elevado a quanto vai dar 1? Qualquer número elevado a 0 dá 1. Então, o x é 0. Certinho? O que quer dizer isso? Quer dizer que o a não influencia na velocidade. Percebeu? Quando mexeu no A, não mudou nada na velocidade. Quer dizer que ele não influencia. Mas pode acontecer? Pode. Olha só. Veja aqui também que a gente conseguiria a mesma coisa. Ó, de 2 para o 3 mudou o A e não mudou nada na velocidade. É uma prova de que realmente ele não afeta a velocidade. Então aqui o A estaria elevado a 0. Belezinha? Joia. Então agora vamos achar o Epsilon. Aqui, ó. Do B. Como que eu faço para achar isso aqui agora? Eu preciso do B variando e o A fixo. Veja aqui do 1 para o 2. Variou o B? Variou. E o A fixo? Opa, legal. O que ele fez aqui? Ele dobrou. O que aconteceu com a velocidade nesses mesmos experimentos? Ela dobrou também, certo? Então, como é que eu acho lá? O Y. Então, você vai ter 2 elevado a Y é igual a quanto? Ó, 2 elevado a y é igual a 2, certo? Então, você conclui que o y, quanto que vai ser aqui? 2 elevado a quanto vai dar 2? 2 elevado a 1, certinho? Então, você determina que o b é elevado a 1, ok? Então, você pode escrever simplesmente que v é igual a k vezes a concentração de b, certo? Porque o A é elevado a 0, independente do valor do A, qualquer número elevado a 0 vai dar 1. Então, você pode tirar isso aqui da expressão. Então, essa é a expressão da velocidade. E se essa é a expressão da velocidade, como é que eu faço agora para achar o valor de K? Para achar o valor de K, você vai pegar qualquer experimento que você queira, qualquer um que você queira, e você vai substituir os valores na expressão que você encontrou. Por exemplo, eu vou pegar aqui, ó, o número 1, tá? Ó, vou pegar esse experimento número 1 aqui. Qual é a velocidade do experimento número 1? Tá lá, 0,20, certo? Ó. Então, ó, a velocidade é 0,20 no experimento número 1. A constante é o que ele está querendo. E a concentração de B no mesmo experimento 1? É 1, certo? Ou seja, quanto vale a nossa constante? 0,20. 0,20 o quê? Ó, não vai ficar a velocidade pelo B? Deixa eu só aumentar um negócio aqui para você, só um minuto. Ó, vou repetir aqui para você. A gente chegou que V é igual a K vezes a concentração de B, certo? No primeiro experimento, aquele que eu escolhi, a velocidade era 0,20, a constante é o que você quer e a concentração de B era de 1 mol por litro, ok? Então, a constante vai ser o que, na verdade? 0,20 dividido por 1, certo? Esse é o valor da constante. Ou seja, a nossa constante vai dar 0,20. Mas 0,20 o quê? 0,20 o quê? Como é que eu vou saber, prof? Ó, dá uma olhada aqui. A velocidade é mol por litro vezes minuto. E a concentração é mol por litro. Então, volta aqui, ó. Se você tiver dúvidas sobre a unidade de alguma coisa, faça a montagem, ó. V dividido pela concentração de B é a constante, não é isso? Ele falou para você que a velocidade é mol dividido por litro vezes minuto. E a concentração aqui é mol por litro. Então, ó, vamos brincar de matemática aqui, ó. Você vai fazer a multiplicação aqui e aqui, não é? Então, vai ficar lá, ó, mol vezes litro, dividido por
litro vezes minuto vezes mol. Por litro vezes minuto vezes mol. Essa é a unidade do K. O que dá para você cortar aqui? Ó? Dá para você cortar mol, dá para você cortar litro, sobra o quê? 1 sobre minuto. Então, quer dizer que 1 sobre minuto é igual a constante. Então, você pode dizer que a unidade da constante é minuto a menos 1, certo? Ó, então, aqui daria 0,2 minutos elevado a menos 1. Esse aqui é o valor da nossa constante. Isso aqui é o que o exercício pedia para nós. Beleza, galera? Chegamos ao final aqui da resolução desse exercício, depois dessa breve explicação sobre a lei da ação das massas. Não perca as próximas aulas aí do Cai na Prova no Mundo da Química, né? Participe, faça o seu comentário, compartilhe, fale para os seus amigos que ele pode pedir aquilo que ele está precisando, porque cai na prova dele aí, tá bom? Vamos ajudar a ajudar mais gente, beleza? Não se esqueça também que lá no mundodaquimica.net você tem o curso completo de Química, muitas outras aulas, exercícios online, aulas ao vivo, um monte de coisa para você arrebentar a Química, tá bom? Espero que você tenha gostado do assunto dessa aula aí e a gente se vê no próximo vídeo. E aí, como é que foi? Gostou desse vídeo? Se você gostou, olha só, inscreva-se no nosso canal para você receber as novidades toda semana, combinado? Aqui do lado, vídeos relacionados para que você possa continuar vendo a Química de um jeito diferente. E abaixo, o botão para você conhecer o nosso site, o mundodaquimica.net. Combinado?